Vamos falar do autocorrigir coluna. Esse botão, ele é mágico. Esse botão, ele sabe, ele já entendeu o que nós consideramos como padrão. Então, ele consegue corrigir pequenos erros ou pequenas alterações. A gente pode observar, tem bastante padrão aqui que está errado. Afinal de contas, nós temos um cartão manuscrito, então ele tem um pouco mais de dificuldade de ler. A primeira coisa que a gente vai fazer é clicar nesse botão autocorrigir. Por quê? Tudo que ele puder de antemão editar para você e você não ter que editar célula a célula, ele já vai fazer. A gente pode observar que aquela célula que na aula anterior a gente tinha um espaço aqui e poderia ser retirada de maneira manual no botão editar, ela já entende o que deve ser o padrão e transforma em padrão. Esse outro horário só tem um ponto e, por isso, é considerado fora do padrão. E, então, a ferramenta transformou ele em padrão horário comum. E isso ela vai fazer para todas as horas que ela conseguir entender que estão fora do padrão. Aqui nós temos um lançamento que é 10 espaço 0,00. Ela entende que isso não é o padrão de hora, por isso que ela transforma esse lançamento em 10, 2,00. E para nossa facilidade e alegria, ela vai fazer isso durante a coluna toda. Todos os horários que ela entender que estão apenas fora do padrão, ela vai corrigir. Nesse botão, a gente não consegue corrigir números que estejam errados. No caso de lançamento manuscrito, às vezes o sistema se confunde e, ao invés de trazer números, ele traz letras. Esse tipo de lançamento precisa ser corrigido na mão, mas eu aconselho que você faça primeiro o autocorrigir, que já vai dar uma boa adiantada nas correções necessárias dentro da coluna, e depois você verifica o que ficou faltando, ok? Bom, depois que nós verificamos todas as alterações possíveis que ela vai fazer, a gente clica no botão Corrigir. Eu indico que você faça isso para todas as colunas antes de fazer qualquer outra edição. Transforme todos os números no padrão através do autocorrigir. Pode ter certeza que isso vai fazer você ganhar bastante tempo. Então, a gente fez isso na primeira, na segunda, vamos fazer isso na terceira coluna. Também temos a quarta coluna. E a gente verifica que existem alguns momentos que nesse cartão tem lançamento após a quarta coluna. Mas a gente pode ver por aqui que os lançamentos não são de horas válidas. Mesmo assim, eu não aconselho que você simplesmente deixe como está para depois apagar. Eu aconselho que você aperte o botão autocorrigir, porque caso tenha alguma extensão de jornada, o sistema já vai fazer a correção para você. E com isso, aqui, ó, a gente não poderia perder essa extensão de jornada. Então, sempre faça o botão autocorrigir antes de fazer qualquer tipo de exclusão, tá bom? Ele vai facilitar a sua vida. E aonde não tem, ó, aqui nós não temos horários, não temos padrão, não temos nada. Ok, a gente não precisa autocorrigir e a gente pode remover a coluna. Bom, sabendo disso, opa, acho que eu cliquei errado. Vamos ver na entrada 4. Isso, é na entrada 4. Então, a entrada 4 a gente pode remover. E nós vamos remover ela onde? Nós vamos remover a coluna como um todo, ok? Logo em diante, nós temos a coluna de movimentação que vai entrar no lugar dessa. Todas essas colunas podem ser removidas, porque aqui a gente já não vai mais encontrar a informação que a gente precisa para fazer o nosso cartão de ponto, ok? Então, para facilitar, eu acredito que a ordem de edição mais fácil será você passar pelo botão autocorrigir e daí, então, fazer a correção manual das colunas, ok? Sempre deixando essas informações, como saída, dois pontos, são informações que para a gente não tem relevância e que podem ser excluídas de uma única vez,
clicando neste botão. Mas agora ainda não é a hora. Primeiro a gente precisa fazer uma verificação e eu sugiro que você faça coluna a coluna para verificar se não tem nenhum horário que estejam lançado com palavras ou com letras considerado inválido, para na hora de você apagar, você não apagar o horário, ok? Senão vai ficar faltando. Antes de fazer toda a edição deste cartão, eu vou explicar o que é essa última ferramenta, a ferramenta do dividir coluna. Você vai clicar aqui e ela vai te dar a opção de você separar as informações. Nesse cartão de ponto que nós estamos usando como teste, ele não é o caso. A gente não tem a necessidade de utilizar o separador de coluna. A gente pode utilizar isso muitas vezes quando o sistema lê que você tem entrada e a saída juntos, numa única célula. Isso acontece porque, às vezes, o PDF não vem com um risco separando entrada e saída. E aí pode acontecer do sistema entender que a entrada e a saída fazem parte da mesma célula. E aí, então, nós vamos usar esse botão, que é o do dividir a coluna. Em breve, nós vamos usar um cartão para você verificar como isso funciona. Para a próxima aula, que nós vamos finalizar a edição deste cartão.